Viajantes Bem-Vividas. Seja muito bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Viajar nos proporciona muitas experiências culturais, históricas, arquitetônicas, de natureza e também gastronômicas. Nunca voltamos de uma viagem como fomos. Nossa bagagem mental é sempre maior. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Gastronomia, para mim, é um dos requisitos importantíssimos nas viagens. Amo conhecer pratos locais, preparos diferentes, ingredientes típicos, mas existem condições individuais em relação à alimentação que podem causar grande transtorno em viagem. Hoje, nós vamos conversar com uma mulher que canta e encanta. Sim, ela é cantora, compositora e professora de canto. Quem sabe não vai dar uma palhinha aqui pra gente hoje. Nós vamos conversar com Márcia Tawil. Ela também ama viajar, mas tem passado por alguns perrengues por ter uma necessidade alimentar especial. Mas antes da gente ouvir Márcia, você já sabe que nossos episódios são publicados quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras, e você pode ouvi-los a qualquer tempo. No podcast Viajantes Bem-Vividas, você encontra super dicas sobre viagem que vão lhe inspirar e ajudar a planejar suas próximas aventuras pelo Brasil e pelo mundo. Acesse o Viajantes Bem-Vividas no YouTube, no Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E também tem outras plataformas de áudio. Você pode ouvir os nossos episódios enquanto dirige, faz atividade física ou está em casa. Não esqueça de se inscrever no YouTube, clicar no gostei e nos seguir nas demais plataformas. Curte, deixa seus comentários, compartilha com sua rede de amigas e amigos, porque isso nos ajuda muito a fortalecer a abrangência do nosso podcast Viajantes Bem-Vividas. E é com muita alegria que hoje nós temos aqui com a gente, no Viajantes Bem-Vividas, a cantora Márcia Tawil. Márcia, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. E Márcia é um nome muito importante da música popular brasileira e da bossa nova. E já cantou com outros cantores importantes da música brasileira, como Paulinho Nogueira, Emílio Santiago, Danilo Caymmi, Rosa Passos, dentre outros. E ainda Menescal, que a chama de doce que canta. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, se apresenta para que todas as nossas ouvintes possam lhe conhecer. Olá, Lilian. Olá, Silvia. O prazer e a alegria estão em mim também por estar aqui com vocês e com vocês que ouvem, que acompanham o podcast. Bom, vamos à apresentação. Sou Márcia Tawil. Meu nome inteiro, Márcia Soraya Tawil Braga Zamarian. Tenho 53 anos, sou residente em Brasília, mas sou mineira de Guaxupé. Sou artista, sou professora de canto, artista brasileira, casada, mãe, o que é uma vitória, porque devido à minha condição de doença celíaca, engravidar ou manter a gestação é muito difícil. Então eu tenho 2 meninas e sempre sou grata por tê-las e também grata por vocês divulgarem minha carreira e história de vida. Bom demais estar aqui. Obrigada. Obrigada a você. Ai, que alegria poder contar com uma pessoa que canta, né, que é uma artista brasileira, uma mulher, né, e que vai nos encantar aqui com suas histórias. Márcia, conta pra gente como e quando a música começou na sua vida. Olha, a música surgiu para mim através da minha família. Pai, mãe, irmão mais velho, todos com história musical. Meu pai, músico de violão na rua, e minha mãe, uma musicista que estudou piano, estudou violino em casa e também no semi-internato católico. Então, imagina juntar um músico de chorinho naquela época lá, né? E meu pai, bem mais velho que minha mãe, mas o amor venceu e os músicos se encontraram ali. Então, eu venho
pouquinho com essa coisa da música clássica pelo lado da minha mãe e a música popular pelo lado do meu pai e do meu irmão mais velho, que é filho do primeiro casamento do meu pai. A minha mãe, então, foi me passando as coisas da voz, eu a ouvia cantar lá em casa. E meu pai foi me passando tudo que ele conheceu de chorinho. E o meu irmão mais velho, tudo que ele conheceu de bossa nova, dos anos 70, 60. Então, eu sou essa junção de música dentro da família, né? E assim surgiu na minha vida, comecei a cantar com eles. E meu irmão tinha um grupo de baile. E ali comecei a cantar. Foi assim. Com quantos anos? Desde pequenininha? Olha, eu com 3 anos de idade, tem uma gravação dele, eu tenho aqui comigo, que ele fez de fita de rolo, esse meu irmão mais velho, dizendo o que eu ia ser quando crescer, e eu falo, cantar. Aí ele diz, canta uma canção. Aí eu cantei uma canção que era famosíssima na época no rádio, que era a Marcha da Cueca. Então todo mundo morre de rir, né? Minha cueca tava lavada, né? Aquela vozinha, foi um presente que eu ganhei da namorada, né? Só que aí eu comecei a cantar com ele. Meu pai ia junto com 14 anos. E eu queria, então eu era menininha ali, 13 para 14, aí com 14 anos eu participei do programa do Chacrinha, da caravana, ganhei a caravana do Chacrinha. Uau, parabéns! O prêmio, gente, a gente se lembra do prêmio de quem perdia, né? Que era o abacaxi. Sabe qual foi o prêmio de quem ganhou? Uma melancia. Não, brincadeira, sério? Seríssimo. Pois é, a gente comeu em família. Mas daí, rapidinho, assim, eu acho que eu posso dizer mais um pouquinho dessa coisa que aconteceu comigo, né? Com 14 anos, eu comecei a cantar com eles. Mas logo perto dos meus 20, quase perto dos 30, eu resolvi ser cantora solo. Foi aí que eu parti para a carreira de cantora da música popular, gravando álbuns e seguindo essa carreira solo. E conta então pra gente, Márcia, um pouquinho de como você conseguiu realizar o seu sonho de produzir o primeiro álbum da sua vida. E quantos outros álbuns você tem? Qual foi o seu maior sucesso? E se puder, dá uma palhinha pra gente. Pois é, vamos lá. Essa história me emociona, por isso que a gente está se vendo, o pessoal está nos ouvindo, mas nós estamos nos vendo, né? Você pode perceber que eu fiquei bem vermelha, eu me emocionei. Quando eu parei de cantar nos bailes, que eu disse a meus irmãos, a meu irmão e a meu pai, minha mãe, e meus irmãos todos ali, nós somos 10, agora 9, tivemos um falecimento, mas eu falei pro meu namorado, né, que hoje é meu marido, eu falei, olha, eu queria partir pra carreira solo. E ele falou, bora, vai atrás. E depois que eu fui atrás e comecei a fazer show em São Paulo, eu falei, eu queria fazer um álbum, um CD. Tive a sorte de, na década de 90, ainda as gravadoras bancavam um pouquinho. Hoje em dia não, hoje em dia é só o artista que paga tudo. Mas a gravadora me viu, o dono de uma gravadora me viu nesse show em São Paulo, me convidou para gravar, falou, olha, nós podemos pagar a parte de músicos e tal, e sobrava uma grande parte, porque é muito caro fazer um álbum de música, é muito caro. Eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa chance, ainda tendo um apoio financeiro, eu preciso arrumar esse dinheiro, né? Meu marido falou, vamos fazer um vale CD, um papelzinho em branco, vamos desenhar a capa desse CD. A gente pegou essa capinha, foi num lugarzinho que alguém fez pra gente ali, um profissional fez ali um vale CD com a minha fotinha do CD, o nome, falou, olha, nós não temos, mas assim que tiver, você receberá. E em bares, que a gente fazia show aqui, ali, no interior de Minas e São Paulo, em outras cidades, a gente pegava, oferecia, as pessoas compravam, e eu pegava o endereço de todo mundo, e todo mundo recebeu. Nós vendemos inúmeras cópias, né, de CDs ali, inúmeras unidades, e esse dinheiro deu para fazer o CD. No dia que esse CD ficou pronto, a gente fez uma festa. Quem pôde ir pessoalmente pegou o CD ali, quem não foi, recebeu o CD na sua casa ou pelos correios. E assim a gente fez, vendendo de porta em porta e de bar em bar, um vale CD. Assim eu comecei. Que lindo! Um desafio e uma grande fé das pessoas que compraram também, né? Não sei se já que naquela época era moda isso, mas... Não era moda.
Lançaram uma moda, né? Confiar na palavra, muito legal. Impressionante como as pessoas ali abraçaram o meu sonho, né? Então, eu acho que todo mundo pode e deve sonhar. Por quê? Porque sempre terá um coração, sempre terá uma alma que vai vibrar junto com você, mesmo que tenha quem vibre contra. Tem quem vibra a favor e você vai achar. Quando alguém fala não, você bate na outra porta, alguém vai falar sim. Então, assim, a gente vendeu nossas cópias, foram mais de 500 cópias, estou me lembrando aqui, e deu para bancar esse CD, e esse CD saiu, e depois outras cópias foram sendo vendidas, e a partir daí eu fiz mais alguns álbuns, são mais ou menos 6 álbuns grandes, né, com várias músicas e inúmeros singles, porque hoje em dia a gente lança single, né, música a música. Tô até com um single novo agora para o dia 10 de junho de 2022, vem aí Coisas do Brasil, uma regravação incrível com Ana Lélia, com Roberto Menescal, Tchãozinho Rodrigues, de Brasília. Então, assim, singles já tem muitos, em todas as plataformas digitais. E os álbuns, até os que eram em CD, eu já disponibilizei também nas plataformas. Todo mundo pode ouvir. Agora, você me falou uma coisa interessante. Você me perguntou qual o meu maior sucesso. Eu não sou uma cantora de sucessos enormes, populares, mas eu posso dizer que eu tenho uma canção do meu primeiro álbum que até hoje me traz muitas aberturas. Entrou numa rede de supermercado muito grande, que ela se chama Mambembe, é do Chico Buarque. E ela está sempre sendo tocada, eu acompanho pelos direitos autorais, direitos conexos, ela sempre está em primeiro lugar, em Brasil, fora do Brasil. E atualmente acabei de lançar uma canção, um single, chama-se Ninho de Papel, com Sabrina Parlatore e Ana Lélia, que também entrou numa grande rede de lojas do país e está nos dando também um retorno de playlists. Então, assim, da época do álbum de CD físico, Mambembe foi que foi e continua sendo. E agora a gente teve essa abertura com Ninho de Papel e uma canção minha chamada Sustância, que é minha. Ninho de Papel é de Ana Lélia e Jonatas Pingo e Tchãozinho Rodrigues. Agora, minha mesmo, que eu compus, eu fiz uma canção chamada Sustância, com letra de Edmar Silva, que acabou entrando num álbum do único prêmio de música vigente no país, que é o Prêmio Grão de Música. Eu fui agraciada pelo prêmio e depois eles colocaram essa canção em uma de suas coletâneas. E essa canção também, Sustância, entrou em um projeto de festival da Globo ano passado, da Globo DF. Então, assim, se eu posso dizer os nomes das músicas, Mambembe, Ninho de Papel, Sustância, estão me dando muita alegria. Márcia, essas músicas, quando você diz que elas entram numa grande rede de supermercado ou em lojas, o que significa? Que elas ficam sendo tocadas? Ficam sendo tocadas. Vira e mexe alguém... tô aqui em São Paulo, né? Porque esse supermercado tem no Brasil inteiro. E aí a pessoa me liga, tô te ouvindo, Mambembe. E agora tive essa notícia do Ninho de Papel. E a nossa palhinha? Eu vou pegar o primeiro verso de uma música do meu primeiro CD, chama-se Feitiço, é de Kiko Zamarian e Veca Avelar, mas vocês vão entender por quê. Porque ela fala dessa coisa positiva que são as memórias de uma viagem. Então eu falo assim, a música faz isso. Me dê, roda a poeira, que eu vou correr a terra inteira, procurar levar de cada légua como lembrança um pedacinho do luar, do sol levar o brilho e do andarilho a prosa boa de contar, do céu o estribilho e o infinito mais bonito do lugar. Ai, que lindo! Lindo demais. Obrigada. Lindo mesmo. Voz linda e letra linda. Muito obrigada. Márcia, você estava falando, né? Você é do interior de Minas, não é isso? Isso. Você atualmente mora onde? Eu moro em Brasília, Brasília. E você já viajou para cantar? Como que viajar entrou na sua vida? Quando você era pequenininha, já entrou adulta? E assim, o que viajar representa para você? Então, para cantar, eu já cruzei aí o país inteirinho.
inteirinho, por festivais de música, sempre viajando muito, levando as composições nesses grandes festivais de música que ainda existem e até hoje estão aí firmes. Agora, eu não me apresentei ainda profissionalmente no exterior. Viajar faz parte da minha vida porque o meu pai era viajante comercial e eu fui a primeira filha mulher. Ele era um viúvo que tinha 2 filhos homens que minha mãe imediatamente adotou quando ela conheceu meu pai, se casaram. Eu fui a primeira filha do casal, do segundo casamento de meu pai, e ele ficou muito encantado. Então meu pai muitas vezes me levava junto quando ele ia trabalhar, porque ele falava assim, não, agora essa semana Terezinha, minha mãe Terezinha, eu levo a Marcinha. Não, essa semana eu levo. E então assim, ele me levou muito pelo interior de Minas e São Paulo, ele me levou para conhecer a cidade de Ouro Preto, sabe? As cidades de Minas Gerais, tão lindas. Ele me levou para ver as esculturas do Aleijadinho. Então, enquanto ele trabalhava, na hora que acabava de fazer todos os clientes dele, ele me levava. Então, a viagem vem comigo como memória afetiva mesmo, né? Então, foi assim, principalmente o interior de Minas e São Paulo, capital, ele me levava muito também para eu conhecer. Ele queria que eu visse também aquela coisa de São Paulo, sabe? Então, as viagens são, para mim, memórias afetivas e fazem parte mesmo do embriãozinho da minha vida. Que lindo! Nossa, realmente posso imaginar, né? Um pai levando a filha no trabalho dele de viajante. Puxa, que delícia, que história linda. Tem que ficar aí uma boa lembrança mesmo, né? E me conta, Márcia, com essa valorização que a viagem tem para você, você consegue conciliar as viagens a trabalho, que você disse que já cruzou aí o Brasil viajando, com a possibilidade de curtir também a cidade, explorar, viajar para contemplar também as peculiaridades, os pontos turísticos da cidade? Como que você tem feito isso? Olha, é possível sim, mas não é sempre. Aliás, é quase nunca, é raro, porque quando a gente chega num lugar para trabalhar, que eu viajo para trabalhar, geralmente a gente já chega pro hotel já pegam a gente, já vai pro estúdio, ou você vai para a gravação de um programa de TV e já entra ali no carro da própria emissora, da gravação já volta pro hotel. Mas todas as vezes que eu viajei em festivais que duravam 3 dias, eu me apresentava na sexta e sábado era o dia. Sábado era o dia da gente, que aí domingo se apresentava novamente, mas sábado era o dia. Então assim, eu aproveitei muito o sul do Brasil, nós fomos fazer uma apresentação em Veranópolis e fomos ver mosteiro, e fomos ver a cozinha deles dentro do mosteiro, sabe? As comidas, a história deles com chimarrão, e fomos ver as cantoras de lá, como cantavam, que é outro tipo de voz, é uma voz bem forte mesmo, você tem que usar outra entonação, não é essa entonação que eu uso de MPB. E assim, toda vez, então isso aconteceu no sul, aconteceu também no norte, no nordeste, a gente viu bastante coisa, mas assim, dentro desses momentinhos, né? Não muito tempo, não. Nesse mês de junho agora, eu tenho uma viagem, eu saio de Brasília dia 17 deste mês e só volto em julho, dia 2 de julho. Eu farei 3 shows em datas espaçadas no Rio. Então eu vou ficar num lugar muito gostoso, lá no Rio, e aí eu já estarei com a minha produtora, a gente já viu assim, casas que tem comida para celíacos, restaurantes, e a gente vai bater perna, vai conhecer lugar para tomar café sem glúten, e vai ver praia, é isso aí, a gente vai tentando sim, vou turistar um pouquinho sim, dessa vez vou conseguir. Então, já cuidando assim dessa coisa da comida, a gente vai em frente, né? E eu tô doida para ver também um pouco mais da manifestação cultural noturna do Rio nesses dias, porque eu vou ter shows espaçados, então vai dar para ver isso também. Márcia, depois você me diz aonde vão ser os seus shows e que datas, porque eu sou do Rio de Janeiro. Vou ter o maior prazer em poder vê-la ao vivo. Nossa, que delícia! Tem um lindo com a Jane Duboc, um momento especialíssimo, vou te passar tudo. Depois até divulga, porque as nossas ouvintes, né, são do Rio também, tem gente do Rio ouvindo, né? Vai ser muito bom. Eu vou falar rapidinho, então.
Tá, então fala. Olha, dia 25 no Sobrado da Cidade com Jane Duboc, um repertório muito especial. O Sobrado terá uma chefe de cozinha maravilhosa lá, portas fechadas. Quem quiser saber como comprar, como estar presente, é só ir nas minhas redes sociais. Márcia Tawil, meu nome, você vai encontrar Instagram, Facebook, tudo que você puser, você vai achar. Então, dia 25 no centro do Rio, na Rua do Rosário, no Sobrado da Cidade. No dia 27, eu faço no Rio, no Teatro Riachuelo, um show com outros cantores da MPB em prol do Retiro dos Artistas. E no dia 19 agora eu faço no Recreio dos Bandeirantes, não lembro o nome do teatro agora, mas estará na minha rede social tudo isso, um show, num domingo à tarde, dia 19, com Roberto Menescal, Félix Júnior e JB, que é o autor de Agora, Justamente Agora, e também de Malandro, e a gente faz dia 19. Tem algumas canções, tem músicas, né, que quando a gente ouve, a gente pensa em lugares, se remete a lugares. Você já se inspirou em músicas para escolher algum destino de viagem? Existem algumas canções que te remetem a lugares? Que canções são essas e por que elas te remetem a esses lugares? Oh, mas que legal, viu? Olha, já me inspirei em música, sim. E tem uma coisa interessante que foi... Eu escolhi participar de um festival devido ao nome da cidade, devido à música. O Festival de Música de Boa Esperança. Aquela canção do Lamartine Babo. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. E eu falei, eu tenho que conhecer essa cidade. Nossa, e realmente ali a música é efervescente e eles sempre homenageiam, você vê a canção, né, e o local. E não dá, gente, para esquecer do Roberto Menescal, né? Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio, tem no seu mar. Vou ir pro Rio com essa música na cabeça, gente. É isso aí. Aí também tem uma música que me marca, eu queria só citar rapidinho. Como mineira, essa canção ela fala da história das estradas reais, né? Quando realizava o trânsito de ouro, diamante de Minas para o Rio, né? E vinha lá da Bahia e passava pelas estradas reais para chegar no Rio de Janeiro, né? Que é ponta de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural. Então, essas canções de viagens e de locais me inspiram. É isso. Com essa linda carreira e com essa voz maravilhosa que você tem, Márcia, e o seu amor pela música, você quase teve que parar de cantar, não foi? Conta pra gente como que isso aconteceu. Silvia, isso aconteceu e ainda pode acontecer se eu não me cuidar. Tem que ter muita seriedade. Olha só. A minha voz... ela sumia desde menininha. Muitas coisas de carreira eu não pude aceitar porque eu não tinha certeza se eu teria voz naquele dia. Eu fui convidada para fazer o The Voice. Eu falei, gente, não tem condição nenhuma, não tem voz. Não, mas você tem que vir aqui. Eu fui pessoalmente, a equipe veio fazer o teste de rosto em mim e tudo. Eu falava, pessoal, eu não posso cantar, eu não tenho voz. E nenhum médico descobria. E eu perdi a voz assim, em momentos muito sérios de carreira, mas mesmo assim, eu perdia a voz, perdia aquela oportunidade, mas a voz voltava e eu ia atrás. Eu nunca me deixei abater, nem fico reclamando, nem sou muito triste por causa disso, não. Eu fico triste quando eu fico doente, a voz vai embora. A doença celíaca, ela inflama a mucosa do intestino, que é a mesma mucosa da prega vocal. Enquanto eu não descobri que eu tinha doença celíaca, que eu só descobri há quase perto dos 50 anos, imagina, porque os médicos me deram todas as doenças possíveis, menos esse diagnóstico. Foi muito difícil. Por que, Silvia? Porque a doença celíaca, quando foi descoberta em mim, eu já tinha filho. O celíaco, ele tem muita dificuldade de manter a gravidez. Eu tive que ficar deitado o tempo inteiro. Mas você achava que era outras coisas. Mas eu tive a primeira, a segunda filha, recuperei muito rapidamente. E aí, eu sou alta. Eu tenho uma estatura alta. E o celíaco geralmente não se desenvolve tanto. E o celíaco, ele tem uma condição, geralmente, de bastante magreza e uma pele
pele bem edemaciada e eu não tinha tanto aspecto assim. Então ninguém acreditou, ninguém pensou em doença celíaca. E a doença celíaca me inflamava o intestino, inflamava a mucosa do intestino, inflamava a mucosa da prega vocal. E assim eu perdi a voz. E na minha casa de sírios libaneses era muito trigo, né? Quibe com trigo, pão de trigo, mas olha, trigo sem parar. Quando eu comecei a namorar, caí na casa de um italiano. Aí era nhoque sem parar, lasanha sem parar, macarrão sem parar. E como eu gosto de comer, né? Mas não posso. Como eu gosto de tudo isso que eu falei, não tem jeito. E aí eu fui ficando realmente muito doente. Quando eu misturei as duas alimentações, a da minha casa e a da casa do meu namorado, meu marido, eu fiquei muito doente, porque mesmo na minha casa, com trigo, o meu pai era muito saudável. A gente comia muito menos a comida e muito mais as saladas, as frutas, que ele cuidadosamente cortava frutas, cortava salada, não tinha preguiça para ele. Então a comida do sírio-libanês é sempre com muita salada, muita variedade de fruta. Então, assim, quando eu juntei as alimentações das duas famílias, eu fui pro beleléu, eu quase morri mesmo. E quando a gente descobriu, o meu corpo já estava muito debilitado, mas a gente recuperou porque você tem que tirar o glúten. Tirei. No dia que o médico falou, você tem doença celíaca, não pode comer glúten, o glúten saiu da minha vida. Acabou, nunca mais fui atrás. Ah, é difícil? Não sei para outras pessoas. Para mim, eu gosto das comidas. Mas eu falei, eu quero cantar. Eu acho que talvez ficar sem cantar fosse mais difícil. Então, não foi difícil eu abandonar aquela alimentação. Pode ser isso, né? Uma coisa suplantou a falta daquela alimentação. E aí, com isso tudo, o ano passado, Silvia e Lilian, eu perdi novamente a voz. E eu sempre muito correta, eu falei, mas por que perdi a voz? Eu nunca mais comi glúten? Muito bem, o glúten foi ficando no meu corpo. E ele criou em mim o papo do bócio interno, que travou a minha respiração, porque tampava a minha traqueia e o meu esôfago. Você via pela ecografia lá, já era tudo torto aqui, assim, ó, no meu pescoço. Vamos pensar, o pescoço da gente, o gogó é reto, o meu já estava pro lado esquerdo. Muito bem, não entrava mais nada, porque criou um papo que não se via por fora. E como eu havia tido Covid, eu achava que a falta de ar era devido ao Covid, mas já era a doença celíaca deixando suas últimas sequelas. Muito bem, operei há 1 ano e pouco. Foi tão grande o estrago do glúten que precisou mexer nos nervos recorrentes atrás da prega vocal. Um pedacinho do nervo foi tocado nessa operação. Muito bem. A minha prega esquerda tem um pedaço dela que hoje em dia é paralítico, paralisou-se ali. Não vai voltar nunca mais. Mas a voz tem outras coisas, ela tem outros ajustes musculares. Se eu não paralisei a prega inteira, eu já estou falando, já estou cantando por outros ajustes. Claro que veio um profissional da voz me ajudar, uma fonoaudióloga maravilhosa, um abraço para Cris, obrigada Cris, e assim a gente voltou a cantar. Mas até hoje, se eu comer uma gotinha de glúten, eu posso ficar rouca, perder a voz novamente. A gente não tem noção, né, de um impacto tão grande, né? Eu ia te perguntar quais os impactos do glúten no seu corpo e se você acontecer além da voz, que você já relatou que tem esse impacto tão agressivo, né? Causa alguma outra coisa? Você tem diarreia ou você emagrece, tem alergia? Como é que funciona isso? Olha, depende do celíaco. A minha lâmina de laboratório, dizem os médicos que foi uma das lâminas mais inflamadas que eles viram. A minha lâmina faz parte do estudo de celíacos aqui em Brasília, de tanta doença ali junto. Por quê? Porque eu contraí a doença celíaca por 2 proteínas, vamos dizer assim, desreguladas. Eu não sei direito explicar isso agora, mas eu tenho a doença celíaca e a dermatite herpetiforme, que é a DC e a DH. A dermatite herpetiforme é quando o celíaco tem feridas pelo corpo inteiro, e eu tenho, se eu comer glúten, né? E vem das proteínas, como me explicou o médico, uma dessas proteínas é mais presente em ocidentais e outras em orientais. O meu pai é oriental, né? Eu tenho, dos meus pais, eu tenho tanto da minha mãe quanto do meu pai. Os dois também sofreram com glúten a vida inteira sem saber jamais que era aquilo. E, entende? Eu vim dos 2 lados. Por isso que a minha é muito forte. Mas tem celíaco que vai ter diarreia, outros vão ter prisão de ventre. Depende.
coceiras e feridas quando se tem o meu caso, que é a DH. Então, me perdoem vocês celíacos que se lembram o nome direitinho do que eu falei, que eu tenho do meu pai e da minha mãe, que agora, neste momento, eu me esqueci. Mas o que acontece muito é a fraqueza, o esquecimento. E é mais triste, gente, que eu considero muito triste, é a confusão mental. Você tem tendência à depressão, você tem tendências a sofrimentos muito fortes, e eu consegui passar por tudo isso. Mas a confusão mental, quando você está consumindo glúten, se chama fog celíaco ou enevoamento celíaco. Você não consegue entender onde você está. Quantas vezes parei dentro de Brasília, ligando para marido ou para a polícia e me tirar de onde eu estava, que eu não sabia. Eu falava, onde que eu tô? Eu parava o carro e falava, meu Deus, onde que eu tô? Eu chorava, eu falava, onde que eu tô? É muito difícil, gente. É isso. São essas coisas. Impressionante. Não dá para acreditar que o impacto é tão grande assim, né? Muito, muito impressionante. Como atinge o corpo inteiro, Márcia. Estou impressionada. Desconhecia todo esse impacto. E me diz uma coisa que posso imaginar, você é uma mulher muito forte, uma guerreira e uma vencedora para sobreviver a todas essas vivências, especialmente na demora do diagnóstico, né? Mas e nesse caso, entrando no mundo das viagens, quando você viaja de avião, por exemplo, você consegue uma dieta especial para celíaco? Não, assim, tem que ser viagens maiores, né? Eu fui para fora do país, mas mesmo assim eles não conseguiram a dieta, eles me trouxeram dieta vegana, eles trocaram, é muito difícil você explicar, não tem como. Tem assim, tem uma Emirados Árabes, é tudo perfeito, porque minhas parentaiadas, tudo, né, me contam que dos Emirados Árabes tem comida para celíaco separada certinho. A turma lá, que vem muito aqui, né, mas assim, fora isso, olha, eu tenho que dizer para você que é melhor você pegar um atestado médico da celíase para poder passar comida, levar as suas comidinhas, uma panelinha que dê pequenininha, tipo uma frigideirinha que você possa usar para várias coisas, comidas industrializadas que você tenha certeza que não tem glúten, leva atestado médico e tenta comprar tudo descartável no local, vai na cidade, vai no supermercado e compra as coisas lá, porque, olha, em avião, só mesmo internacional e algumas, só em alguns países, tem companhia que só tem para a Argentina, por exemplo, do sul para a Argentina, lá do sul do Brasil para a Argentina tem uma linha que faz a doença celíaca corretamente, mas assim, gente, não arrisquem, por quê? Porque você não pode levar comida para esquentar no avião também, porque a segurança do avião não deixa, mas no avião, quando você coloca a comida com glúten ali para esquentar, mesmo que a sua dieta for sem glúten, você pode contaminar, porque eles não têm os forninhos separados, então é melhor que não, e é muito raro mesmo, até hoje não se sabe, não se tem essa segurança não, até hoje não tem segurança. Isso deve dificultar muito, né? Imagina você viajar, você é adulto e tal, mas uma criança, né, adolescente, é muito mais difícil, né? E como tem sido alimentar-se, tanto nos hotéis como nos restaurantes dos locais visitados, tendo essa necessidade alimentar especial? Márcia? Olha, geralmente eu não consigo dieta especial e geralmente eu não consigo explicar para eles. Eles não entendem, muita gente não é preparada, não acredita que o glúten seja uma doença tão séria, né, a ingerir quando você tem a doença celíaca. Então eu prefiro levar, comprar comidas no supermercado que eu possa comer industrializada, frutas, sementes que eu possa comer, que são poucas, e hotel eu tenho que ver se tem micro-ondas no quarto, e assim eu levo um papel que protege, que pode entrar no micro-ondas para esquentar as comidas que eu viajo com elas através da minha licença ali pelo médico, para poder passar em viagens, porque geralmente quase nunca você consegue cozinhas separadas, porque tem sim, eu estava vendo um cruzeiro e eu perguntei, como é que é e tal, tem comida e tal, e as cozinhas são separadas? Não, faz tudo ao mesmo tempo. Se tiver uma partícula, um ppm por milhão de glúten no ar, o celíaco do meu nível já está doente, não pode. Vai acumulando aquilo no seu organismo, eu começo a viagem bem dali 5 dias, uma semana, eu tô de cama por causa das partículas
que vão se acumulando, né? Então, não consigo muito dieta especial, não. Entendi. Olha, gente, de celíacos, comprem, levem, esquentem nos micro-ondas sempre fechadinhos, né, com papéis e filtros de micro-ondas para esquentar. Não comam das bancadas, a não ser, por exemplo, você leva o seu pãozinho sem glúten, você pode pegar a manteiguinha feita em sachêzinhos, que aí você abre e passa no seu pão. Um suco, se for fechado, você pega fechado. Não pode ter fruta, você pode comer a fruta daquela bancada, mas você primeiro lava bastante e corta. Não pode comer casca de jeito nenhum, gente. Tá? Para ter uma viagem feliz. E é assim, não tem jeito não. Tem que ter um cuidado especial mesmo, né? Márcia já está dando uma consultoria especializada para os celíacos, como viajar sendo celíaco, tá ótimo. Mas eu nunca imaginei, sinceramente, olha que eu sou da área de saúde, hein? Sou completamente ignorante sobre o que é ser celíaco. Não tinha a menor ideia dessa magnitude que a doença causa, né? Mas tem níveis diferentes de celíaco, não tem? Sim, níveis muito diferentes. Mas é o seguinte, você pode pensar nisso quem tem alergia ao glúten. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Agora, quem tem a doença celíaca, ponto final. Celíaco não tem nível. Celíaco é celíaco. Porque pode desenvolver câncer do intestino, câncer de colo. Então, não pode, tá? É isso. É sério mesmo, pronto. E tem que achar uma razão maior, como você achou na música, né? E no querer viver, para poder não se sentir tão impactado com a renúncia, né? Das comidas em geral. Márcia, e você tem alguma experiência boa? Eu queria saber, assim, quais foram as suas melhores experiências em viagem quanto à dieta para celíaco, mas você falou que praticamente nunca achou, né? Mas por um acaso, vou reforçar ainda, em alguma cidade, em algum país, em alguma hospedagem, teve algum lugar que você disse assim, aqui eu consigo comer? Tem um lugar que você consegue comer e que as pessoas são preparadas para te receber. Em Buenos Aires você consegue realmente comer, porque lá todo mundo sabe, se você fala assim, ó, eu sou celíaca, eu tenho problema com glúten, tá tudo certo, tem lugar para tomar café, tem lugar para jantar, tem lugar para almoçar, pratos descartáveis, tem inclusive os talheres todos fechadinhos, e quando tem lugar compartilhado, as cozinhas são separadas, ele é explicado, e os talheres são todos em plástico e tá escrito assim, ó, gluten free, até no prato, até no sabe, porque aí sim, é o único lugar que te dá segurança. Tem outras cidades, né, da Argentina, assim, que tem, não são iguais a Buenos Aires, mas tem as cozinhas separadas e todas as indicações de gluten free. Agora, se a turma quiser viajar para Buenos Aires, pode ir que vai ter tudo na mão, tudo certinho. É o único lugar. E tem até McDonald's, né? Poxa, que bom que pelo menos tem um. Tem outros. Em Amsterdã tem McDonald's sem glúten, tá, gente? Tem sem glúten. E você vai comer. Você vai falar, mas você vai comer McDonald's, gente. Mas é porque você nunca pode, passa a ser um negócio. É isso. Existe alguma legislação ou norma que defina essa alergia como uma necessidade especial, garantindo, assim, ou pelo menos que mobilize os empreendimentos para que eles disponibilizem uma dieta especial, sobretudo para a área de turismo? De verdade, não tem política pública. Olha, tem algumas datas. A data do Dia do Celíaco, que é só no Paraná, 20 de maio. Tem a lei de 2003, que obriga você a colocar no rótulo de alimentos e cosméticos, né? Se tem glúten ou não. Mas tem uma lei que foi tentada e não passou, que era para que o SUS oferecesse os exames, que são endoscopia, exame de sangue, né? Várias coisas para a pessoa já ver se ela é celíaca desde pequeno. Por quê? Porque a doença celíaca desenvolve tanta doença na pessoa que depois fica uma saúde pública cheia de gente que, na verdade, tem doença celíaca e está lá tratando de garganta, de hipotiroidismo, porque vai acabando com o corpo inteiro, né? E ainda não foi visto isso, que se você sana a doença celíaca, milhões de doenças cairão por terra, né? Porque ela é o vetor de câncer, de diabetes. Por exemplo, a minha filha é diabética 1. Por quê? Eu sou celíaca. O que acontece?
ela tem que fazer um exame agora de doença celíaca. Eu já fiz 2 nela, por minha conta. Porque não tem no SUS. E agora a médica pediu. Não tem no SUS. Vou atrás mais uma vez. Por quê? Porque pode aparecer mais velha a doença, mesmo que não tenha dado quando criança. Então não tem. Para viagem, na verdade, você tem pessoas e associações particulares que fazem esse estudo, esse trabalho de onde você pode ir, de onde você pode comer, onde você pode ser aceita, porque até remédio, né? Até remédio você tem que saber tomar, porque muitos remédios têm glúten. Paracetamol, por exemplo, tô com dor de cabeça, vamos tomar um paracetamol. Nossa Senhora, a pessoa é celíaca, ela se machuca inteirinha. Então, assim, tem os sites da Celbra, tem o Rio Sem Glúten, mas no governo mesmo ainda não tem uma ação de política pública que enxergue que se você consegue tratar o celíaco, você vai economizar por outro lado. E também eu acho muito sério isso, que as escolas deveriam ter alimentação para diabéticos e celíacos. A escola pública não tem alimentação nem para crianças que estão lá que não têm doenças imuno. Imagina se o Brasil oferece isso, gente. Não oferece. A minha filha mais velha, graças a Deus, minhas filhas, graças a Deus, estão podendo estudar em escolas particulares. Mas mesmo assim, a cantina da escola da minha filha, que é uma escola 10, só vende porcaria, vamos dizer assim. Eu já falei isso, eu deixo essas coisas claras. Eu falo, gente, mas não tem isso, não tem essa ideia, porque a pessoa não imagina o que é ser celíaco até hoje. Ninguém tem ideia. Então, é isso, não tem não, viu? Não tem para viagem. Você fala, eu vou viajar, eu comi uma comida. A pessoa fala, mas você sabia que você era celíaco? Por que você comeu no meu estabelecimento? Você perde causas. Já vi isso acontecer aqui em Brasília, uma mulher que entrou com a causa, perdeu. Por que não? Mas você é celíaco, então você não vem comer aqui. Porque as pessoas não têm nem como manter aqueles ingredientes caríssimos, né? E tem um aparelhinho, Lili e Silvia, que é o aparelhinho que mede o glúten. Então, para viajar é importante. Você vai com aquele aparelhinho, que ele é muito caro, $250 em média, com 12 fitinhas. Então, 12 refeições, $250. Para você colocar a fitinha e ver se tem glúten. E aí, esse aí para viajar, né? Porque era uma coisa que nem uma bomba de insulina. O governo tinha que dar isso pro celíaco. Minha filha foi internada esses tempos atrás. Ela teve vários dias no hospital e eu fiquei com ela. A minha comida vinha, comida, né, sem glúten. E eu naquela nervosa de estar ali com ela e ela passando muito mal, e meu marido não estava viajando, ele teve que voltar correndo. Eu fui comendo aquilo. No terceiro dia, ela em pé e eu deitada na caminha dela do hospital e os médicos falando, quem tá doente aqui? Quem que é o paciente? Eu falei, gente, vocês estão me dando comida com glúten? Não, a sua comida é especial. Eu falei, peraí, tem cozinha separada no hospital? Não, pronto. Sabe o que o hospital passou a me mandar todos os dias, enquanto minha filha ficou lá? Banana fechada. Enquanto meu marido não voltou, porque eu não posso sair do hospital, não poderia sair, não poderia trazer comida de fora para o hospital. Não pode. Você vai sujar o ambiente. O que acontece? Eu só comi banana. Que horror. Gente, não tinha noção da dimensão, né? Que falta de política de preparo, né? É incrível, incrível. E a minha filha debilitadíssima em pé, me olhando porque eu não tinha condição. Ela própria aprendeu a dar insulina nela, porque a mãe não tinha condição. E aí eu fui melhorando, né? Porque aí eu passei a comer só banana, aí meu marido voltou. Quando ele voltou, eu já estava só na banana, eu já estava andando de novo. Muita história para contar, Márcia. E vamos lá, não temos políticas públicas, não temos programas, não temos conhecimento da comunidade. Me diz então quais caminhos você enxerga para que seja garantida uma dieta especial para o celíaco, sobretudo no turismo, mas aí agora eu vou até expandir, né? Porque você falou da questão das crianças na escola. O que se faz enquanto eu, Silvia, Lilian e todas as pessoas que estão nos ouvindo? Como cada um de nós, individualmente, pode contribuir para que o turismo se torne mais acessível ao celíaco, a escola se torne mais acessível ao celíaco e assim por diante? Olha, eu acho que deveria começar das grandes faculdades de turismo, de treinamento de chefes de cozinha, de treinamento de pessoas de hotelaria, nas faculdades, onde você vai se formar, nos cursos profissionalizantes de governo. As pessoas precisam olhar por isso. Tem deputado, gente que escreve lei, mas não chega lá. A gente não conseguiu chegar lá, só conseguiu o glúten
Mesmo assim, muitas vezes é mentira e comprovadamente é mentira. Aconteceu isso com uma grande indústria aí que eu comia, e aí a indústria teve que virar público nesses sites de celíacos que a gente vai acabando fazendo parte, grupo de Facebook, dizendo que sim, que tinha ali, ela fazia o pão no mesmo lugar que ela passava resíduos, né, de farinha de trigo. Então, contaminação cruzada. Bom, o que nós devemos fazer? Todo mundo que está ouvindo isso, que se interessou por isso e que pode ter um filho que está ali sem conseguir estudar, um filho que não está conseguindo ter nota na prova, um marido que não consegue sorrir, porque vá pesquisar, porque geralmente a causa é alimentar e é de doenças imuno. Então, pesquisem. Vão aos sites da Celbra, vejam as coisas que eles estão explicando, os restaurantes, quando a gente chega com o nosso papelzinho escrito, sou celíaco, com as informações, leiam. As pessoas não dão importância, porque estão correndo, tem que cumprir os outros clientes. Ou seja, nós somos pessoas não gratas em restaurantes. Você não fica à vontade, não tem como, a não ser que seja um restaurante para isso. Então, assim, as políticas deveriam ser da alta cúpula do Ministério da Saúde, de olhar para isso, pensando inclusive no que eu falei lá atrás, que se ia parar de gastar tanto dinheiro em outras doenças que são decorrentes da doença celíaca. E nós, humanos aqui, que não somos celíacos e que somos celíacos, olhar a Celbra, né, o site da Celbra, ver as ações, ver o que fazer, como participar na sociedade, como fazer as manhãs sem glúten no seu bairro. Isso já vem acontecendo, porque se descobriu um número muito maior de gente celíaco que a pessoa não tinha nem ideia, né? E isso se dá, gente, por causa da alimentação. Porque você, nesse momento, pode ter algum parente celíaco? Porque o glúten está presente no trigo. A gente come trigo sem parar. Aí você vai me dizer, mas o trigo é uma comida de Deus, uma comida que Jesus fazia o pão. Vamos pensar na parte religiosa. Foi modificado, extremamente modificado para ser plantado em grande quantidade. Como se descobriu a doença celíaca? Na guerra, na Segunda Guerra, morreu mais criança por alimentar-se do pão de trigo, que era o que conseguia se levar, do que na própria guerra. Vocês podem ver esse dado na internet. E esse médico que estava acompanhando essas crianças na Segunda Guerra de várias localidades, chegou nesse... Gente, tem alguma coisa no trigo. E era exatamente isso. Foi daí que se teve esse insight, onde se começou a estudar mais profundamente, porque morreu mais gente por comer o pão do que na própria guerra. Então, pessoal, é isso. Atentem-se a vocês próprios. Estão tossindo, tá com a garganta coçando, nariz escorrendo, muito refluxo. Vai atrás, vai pesquisar se você tem alguma doença relacionada ao seu trato intestinal, porque geralmente a maioria das doenças vão começar pela parte do que você está ingerindo. Pode fazer uma pesquisa aí, as maiorias de doença aí vão pelo que entra pela boca do homem, né? Aí até fala, o mal não é o que sai da boca do homem, mas é o que entra pela boca do homem. Tem até uma música que brinca sobre isso, mas eu até trouxe para essa história. Então é isso, Lilian, é isso, Silvia. Agora é pesquisa, muita pesquisa para convencer o Ministério da Saúde que eles poderiam não estar gastando tanto, com tanta gente aí lá, com tantas doenças que foram decorrentes da inflamação do seu intestino, porque nós perdemos completamente a capacidade de absorção de sais minerais, proteínas, inclusive água. Então, o celíaco é uma pessoa que tem que estar com alerta o tempo inteiro. E espero que o nosso Ministério da Saúde olhe mais por nós e passe a lei que não foi passada, que dá cesta básica para famílias sem condições nenhuma e que tem seus doentes celíacos ali, que não pode comprar o que eu, graças a Deus, posso comer. É muito caro. Então, até isso a gente já tentou, cesta básica para celíaco na lei, mas não conseguiu ainda não, mas um dia consegue. É uma batalha imensa, né? Essas mudanças. É impressionante a invisibilidade, né, dessa doença. Ela está como pano de fundo, né, de tantas outras coisas, né? A importância de se descobrir, realmente, você está falando assim, eu estou pensando aqui quanta coisa você pode estar tendo como base essa doença. Minha filha sofreu muito no início de vida, até uns 3 anos de idade, uma alergia que ela não podia tomar leite nem comer carne de boi, ela só comia carne de rã, depois de um tempo carne de coelho e era creme de arroz com fruta. Era essa a dieta dela durante muito tempo. Ela tinha diarreias horrorosas. E você fica pensando, às vezes, que é uma situação isolada, né? Depois você vai descobrindo quanta coisa tem
Pois é. E só mais uma coisa que eu acho que eu gostaria de dizer, que a doença do século, né, a depressão, a maioria de casos de depressão que surge do nada, né, porque claro que tem os casos de depressão mesmo, mas que surge a pessoa tranquila, a criança tranquila, dali a pouco começa a ser deprimida e triste e com antissocial, porque o glúten causa isso. Vai ver se é o glúten, porque muita gente que foi tomando remédio para depressão descobriu depois, nos grupos, né, que eu tenho as informações das coisas que eu vou lá e participo, né, não era depressão por sinapse, por nada, era por comer glúten, porque o glúten deixa o seu cérebro muito nervoso, ele dá muito choque, né, Uma das causas do autismo na criança é quando a bactéria do intestino sobe, uma das causas. E se a família, por exemplo, na minha família, nós estamos agora com 3 autistas, nasceram 3 autistas e a síndrome de Down também tem relação, algumas, né, em algumas pessoas, tem várias, mas o glúten também passeia por síndrome de Down, autismo e depressão profunda. Então, gente, obrigada, inclusive, vocês falaram, né, sobre viajar, sobre a minha carreira como cantora, mas muito obrigada pelo espaço de eu dizer para vocês o que a doença celíaca causa e quanta gente pode agora falar, poxa, eu não era triste, será que eu tô com isso? Vou lá fazer esse exame. É verdade, é um alerta, né? Márcia, ter você aqui compartilhando essa experiência de vida, né? A carreira de cantora quase interrompida por uma doença que depende de uma dieta específica foi muito importante, né? Porque alerta pessoas, alerta o governo, né? Alerta empreendimentos turísticos sobre um olhar para essas diferentes necessidades e um olhar que possa sempre, né, incluir a todos, né? Caminhando para o encerramento dessa ótima conversa, eu gostaria de te perguntar assim, que mensagem você deixaria para as nossas ouvintes e aproveitar também para você deixar as suas redes sociais para que as nossas seguidoras e seguidores possam acompanhar você nos shows, nas lives e viagens. Olha, a mensagem, eu acho que eu não me sinto uma pessoa que possa dar, assim, um conselho ou uma mensagem, que a gente vai aprendendo que a vida é tão grande, a gente há muito tempo, ao mesmo tempo que a gente é muito grande, a gente é um aprendiz da vida. Mas eu posso falar dessa minha experiência. Não desistam, procurem saber. Olha, eu sei que no meu caso, às vezes você não consegue na saúde pública, mas faça vaquinhas. Eu fiz vaquinhas para o meu CD, eu fiz vaquinha para a minha operação. A minha operação, ela só aconteceu porque meus alunos de canto perceberam que eu não conseguia mais respirar e eu achava que era o Covid. E o médico detectou que eu teria que ser operada naquele momento. Naquele momento era R$25 mil. A cidade de Brasília fez uma grande vaquinha e junto com um pouco de dinheiro que eu tinha, nós pagamos a minha operação. Então, não desistam, vão atrás, não tenham vergonha de pedir. Eu precisei pedir. Onde que eu ia conseguir R$25 mil naquele dia para entrar correndo no hospital? Uma rede de amigos veio e me segurou. Foi muito importante isso. Então, não desistam. Quando vocês acharem que não tem mais para onde correr, avisem amigos, sabe? Coisas realmente sérias, né? Não abusem de seus amigos jamais, porque pode acontecer que você precise e você tem que ser uma pessoa confiável. Então, assim, o que eu posso falar é o seguinte: sejam confiáveis, porque a vida retorna para quem é confiável, para quem é fiel aos amigos. E nas minhas redes sociais, todos vocês podem achar com meu nome, Tawil, escreve-se Tauil, Tawil. Tawil em árabe seria alto, edifício alto, assim, coisa comprida. Então, Márcia Tawil. E com meu nome você me acha no Facebook, no YouTube, no Instagram. Peço para vocês irem até as plataformas digitais. Meus trabalhos estão lá. Olha, a minha vida de cantora tá ali. Consegui colocar desde o primeiro álbum. É emocionante de se ouvir e para mim é muito emocionante porque eu sei que eu não desisti. E se eu posso dizer a vocês isso, não desistam, porque a vitória é algo muito quente pro coração. Você continua vivendo. Eu
durmo e acordo e falo, gente, eu tô falando, eu tô comendo, eu tô cantando, né? Eu consegui, com a ajuda de muita gente. E agradeço a você, Silvia, que a gente se conheceu ali num show meu, a gente se divertiu muito naquele show. Delicioso, muito bom. Além do mais, as duas estavam de vermelho. Em breve será a minha vez. Em breve é Lília, É isso aí. Então, gente, só tenho a agradecer, ó. Um beijo para vocês, para todos. Bem, depois dessa deliciosa conversa com Márcia Tawil, mais sabendo desse cenário muito ruim na questão da doença celíaca, eu quero dizer que chegamos ao final do episódio e conhecemos essa cantora, compositora e professora de canto maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Márcia Tawil. E vocês já sabem que daqui 15 dias a gente volta com um novo episódio do Viajantes Bem-Vividas. Mas antes da gente terminar, eu vou pedir para a Márcia encerrar com mais uma palhinha pra gente. Canta aí, Márcia. Tá bom, uma canção de Dori Caymmi e Nelson Mota. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida, a morte, canto o amor. Lindo. Lindo. Muito lindo. Tchau. Gente. Tchau. Obrigada. Obrigada a vocês.